Olá, você do outro lado da tela, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes e hoje a gente está aqui para falar sobre o episódio 12 da quinta temporada de Riverdale. Um episódio que veio com uma proposta aí, né? A gente teve mais um flashback, só que dessa vez voltado no personagem do Hiram. E um episódio que trouxe, né, muitas surpresas e muitas revelações também. Fiquem comigo que é logo depois da vinheta. Aqui, né, os pontos principais que a gente teve nesse episódio. Eu já vou adiantar logo aqui pra vocês que esse episódio foi de longe, assim, um dos melhores episódios que a gente teve até agora nessa quinta temporada, né? Eu acho que trouxe aquele respiro que a série tava precisando, né? E de certa forma até que trouxe mais aquele ar mais adulto pra série, né? Pra esse saldo temporal que a gente tá tendo agora nessa quinta temporada. E é claro que pra quem acompanha a série desde a primeira temporada, né, como eu, sabe, né, que esse flashback ele trouxe aí uma lembrança, né, daquele flashback lá da terceira temporada, né, lá no episódio 4 da terceira temporada, que foi pra muitas pessoas e pra muitos fãs, foi um dos melhores episódios que a gente teve na terceira temporada, se não o melhor, né, porque a terceira temporada de Riverdale ela foi ali meio flopada, mas é inegável, né, que esse episódio de flashback trouxe de volta aquele ar daquele flashback lá da terceira temporada que a gente teve ali, né, um pouquinho de como é que foi ali a juventude, ali a adolescência dos pais de Riverdale, né? E aqui nesse episódio a gente teve também um pouquinho disso, só que é claro que foi ali bem focado na adolescência, ali na juventude do Hiram e trouxe ali um pouco da perspectiva dele, como que foi construída, né? Toda essa imagem dele, toda essa ambição que ele tem, né, por Riverdale. E para muitas pessoas, né, que talvez não saibam, né, a semelhança desse ator que trouxe à vida, né, o Hiram mais jovem, né, não é por acaso, né, muitas pessoas talvez não saibam, mas esse ator que interpreta o Hiram mais jovem, ele é filho do ator que faz o personagem do Hiram na série Riverdale. Eles são pai e filho na vida real. É muito interessante isso, né, a gente vê ali eles dois interagindo nesse episódio, foi uma coisa bem legal de se ver, e realmente a gente deve ressaltar aqui, né, a atuação dele, que eu achei impecável, eu achei muito legal. A interação deles dois nas cenas, né, trouxe veracidade, né, você conseguia acompanhar ali toda a história, como eles iam interagindo, né, então isso foi uma coisa muito legal de se ver, né, porque lá no flashback da terceira temporada a gente não teve, né, essa interação, né, foi só mesmo ele interpretando o Hiram mais jovem. E uma outra coisa também, né, que a gente teve nesse episódio 12 sobre o nome verdadeiro do Hiram, né, que não é Hiram Lodge, né, que foi um nome que ele adotou ali posteriormente, quando ele decidiu que a vida que ele iria seguir, né, seria aquela vida ali de gangster, que era o que ele almejava pra ele, né, mas assim, o nome verdadeiro dele não é uma novidade, assim, porque já foi revelado anteriormente nas temporadas anteriores, né, que o nome verdadeiro dele era Jamie Luna, né, ali na série ele chama de Jaime Luna, né, e na verdade o Hiram Lodge foi o nome que ele acabou adotando ali pra que fosse um nome que fosse mais temido, né, quando as pessoas falassem, e o Hiram queria que as pessoas pensassem dele dessa forma, né, com essa imposição sobre o nome dele. E sobre a interação, né, do Hiram com o pai dele ali na juventude, né, que eles vieram de Nova York, a família inteira dele vivia em Nova York e eles vieram ali para Riverdale, né, que o pai dele acabou se interessando ali por toda aquela história do Paládio, que é um outro ponto aqui a destacar, que esse episódio eu acho que ele trouxe muito bem uma resposta, pelo menos em parte, sobre essa ambição do Hiram que tá atrás aí dessas pedras preciosas. E nesse episódio ele explica ali pro Red, né, que ele construiu a prisão ali de Riverdale como uma espécie de fachada para que ele pudesse escavar e procurar esse paládio ali para que ninguém descobrisse, né? Então a gente teve essa explicação aqui nesse episódio também, né? Além ali sobre o Red também, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E sobre a interação, né, do Hiram com o pai dele mais jovem, né? Eu gostaria de destacar aqui, né, que me lembrou um pouco também a relação do Hiram com a Verônica, né? Eles também têm, né, ali os problemas deles, eles não se dão muito bem, eles têm ideais
ideais diferentes, mas a Verônica, ela decidiu ali escolher um caminho, né, mais certo, né, entre aspas, né, que ela decidiu focar na carreira dela do jeito certo, né. Então eu acho que esse episódio trouxe também um pouco disso, né, dessa relação que ele tem com a Verônica, que querendo ou não, provavelmente é fruto também de toda essa relação que o Hiram teve com o pai dele ali no passado. E já, né, que a gente tá falando de um flashback aqui que é focado no Hiram, mas a gente também teve ali pequenas participações dos outros pais de Riverdale mais jovens, né. A gente teve ali também, né, alguns outros pais mais jovens, né, como por exemplo a Penelope mais jovem, né, interpretada ali magnificamente pela Madeline. Também teve, né, a Alice mais jovem, né, também interpretada ali pela Lily, e era uma coisa que eu até vinha deduzindo lá quando ainda as gravações da 5ª temporada elas estavam ainda começando, que a Lily, ela fez um story, né, a Lily Reinhardt, que dá vida ali a Betty Cooper, ela fez um story já tem algum tempo, que era um story bem misterioso, né, no qual ela mostrava aquela cruz, né, que ela usa quando ela dá vida à Alice mais jovem, né, e os fãs ficaram especulando muito isso por muito tempo, que já se suspeitava desde essa época que ela fez esse story, de que muito provavelmente a gente iria ter outro flashback nessa temporada, né, e do meio pro fim a gente tava certo, né, a gente teve esse flashback aí focado no Hiram. A gente também teve ali a Camila mais uma vez dando vida a Hermione mais jovem. A gente também teve o Red também dando vida ali ao pai dele mais jovem, né, então pelo menos em parte a gente teve aí os pais novamente mais jovens, e eu me questiono que será que talvez a gente devesse ter mais flashbacks dos pais mais jovens, porque eles conviveram ali por muito tempo quando eles ainda estavam no colegial, então eu acho que de repente seria legal, seria diferente se a gente visse pelo menos mais um flashback, né, mostrando ali os pais mais jovens. Eu acho que seria interessante a gente ver isso, né, seria uma outra maneira de olhar para a série de certa forma, né, e a relação ali entre os personagens também. E é claro que eu não poderia esquecer aqui, né, da participação do Red nesse episódio, né, o que eu achei muito legal. Eu sempre achei que ele era um personagem que de certa forma ele era muito desperdiçado. Eu acho que sim, que ele pode ter uma história pra contar, ainda mais nessa 5ª temporada, né, que ele virou ali meio que um braço direito do Hiram. Ele teve uma participação bem importante nesse episódio, até porque, né, a premissa inteira desse episódio girou ali em torno de uma conversa que o Hiram tem com ele, né, contando o passado dele, de como que ele se tornou o homem de negócios que ele é hoje, né. A gente teve também um pouco aí do relacionamento do Red e do pai dele, né, sendo mostrado ali pra gente. Eu acho que talvez esse episódio ele dê aí de certa forma uma luz, né, para o personagem, para o futuro do personagem agora nesse salto temporal. Eu acho que com o salto temporal talvez isso dê margem, né, para que o Red ele tenha um arco de certa forma mais importante na série agora, até porque esse episódio ele também deu um ultimato pro personagem, né, porque ele tinha negócios ali com o Hiram por causa de dívidas que o pai dele tinha com ele, e ele conseguiu quitar essas dívidas, só que ele decidiu que ele iria continuar trabalhando com ele. Então eu acho que em partes esse episódio ele serviu aí pra dar um ultimato pro personagem, e talvez isso indique que talvez ele vá ter aí mais importância na série mais pra frente, né, pelo menos foi o que deu a entender nesse episódio. E o próprio Hiram, né, ele fala pra ele depois que ele decide que ele tem uma briga com o pai dele, né, eles se desentendem ali, e ele fala pro pai dele que não é o que ele quer, que ele não é mais criança, ele não é mais adolescente, ele sabe decidir por si próprio e é aquilo que ele quer continuar trabalhando com o Hiram, e que de certa forma ele até se espelha nele e quer ser como ele, né, e o Hiram meio que aconselha ele ali que não é um bom caminho, né, que se ele tivesse, né, pudesse voltar ao passado, ele teria feito diferente, ele teria aproveitado mais o tempo dele com o pai dele, e ele sugere que o Red faça o mesmo, né, só que ali o Red ele se desculpa com o pai dele, então eu acho que talvez isso dê um sinal verde aí de que talvez o Red ele vai ter um grande papel no restante dessa temporada, e eu espero que sim, né, eu acho que ele é um personagem que tem muito futuro e que ele pode acrescentar muito na história se ele tiver um arco mais relevante no restante dessa 5ª temporada.
Nesse flashback também a gente teve ali, né, uma demonstração de como que foi o início ali do relacionamento do Hiram com a Hermione, que foi um relacionamento ali, foi uma coisa bem engraçada, né, de que a família dela não queria que os dois se relacionassem, mas a partir do momento que ele começou a se envolver ali com os negócios de um gangster, eles começaram a namorar, a se relacionar. Em determinado momento a Hermione até ajuda ele depois que ele vai preso por causa de uma entrega lá, que ele estava trabalhando para aquele gangster. Então isso foi bem legal de ser visto também nesse episódio, até porque no flashback lá, né, da terceira temporada, quando eles ainda mal se conheciam e mal interagiam direito. Então foi legal ver como foi a construção ali desse início do relacionamento da Hermione e do Hiram. E como eu mencionei, né, que nesse episódio o Hiram explica o interesse dele ali no Paládio, né, nesse tal desse Paládio que ele tá em busca até hoje, tudo por causa de um desejo do pai dele, né, de quando eles estavam ali em Nova York, o pai dele ouviu um homem falar sobre essa pedra preciosa que existia, umas minas em Riverdale, e que o pai dele nunca conseguiu essa pedra, e ele tá atrás disso até hoje para conseguir ali por conta própria, e ele vai, né, tentar ir mais a fundo disso e tentar conseguir esse paládio de qualquer jeito, né? Então pelo menos a gente teve essa explicação disso nesse episódio, né, desse interesse que o Hiram tem em basicamente destruir a cidade de Riverdale para pôr as mãos nessa pedra. Então a gente teve essa explicação nesse episódio, e né, o que tudo indica, o Hiram ele não vai parar por nada até finalmente conseguir pôr as mãos nessa tal pedra. E apesar de esse episódio ele ter sido um episódio focado, né, no passado do Hiram e na história de origem dele, a gente também teve aí algumas surpresas também nesse episódio. Porque ali no fim do episódio, né, é revelado pra gente que o Hiram, ele, todo esse tempo ele vem caçando, né, aquele gangster que inspirou ele a ser um gangster também. E ele acabou descobrindo que ele vivia ali numa casa de repouso, e ele foi atrás dele pra matá-lo, né, em vingança ao assassinato do pai dele, né? Porque é mostrado ali pra gente no episódio que o pai dele tentou, né, meio que obrigar o gangster a libertar o Hiram dos negócios dele, e obviamente que isso não ia dar certo, né? E esse gangster, ele acabou mandando, né, matar o pai do Hiram, e ele só foi descobrir anos depois, e ele finalmente acabou se vingando dele ali. E aí é revelado pra gente, né, que quem teve uma aparição nesse episódio foi ela, a Hermosa. Sim, a irmã ali da Verônica. Ela teve uma aparição assim ali na série, né, por ligação, né, que ela liga ali pro Hiram, que ela ajudou ele a localizar, né, ali aquele gangster e a pôr fim ali aos rastros dele para que não descobrissem que ele esteve ali na casa de repouso. Então a Hermosa, aparentemente, ela vem ali trabalhando com o Hiram esse tempo todo, e muitas pessoas vinham questionando, né, que ela tinha andado uma sumida ali, ali pouco antes do salto temporal até, e muitas pessoas, né, ainda estavam se perguntando onde que ela estava, por que ela tinha sumido, e a gente teve, né, uma resposta, né, que esse tempo todo ela ainda tá ali com o Hiram, né. Eu não sei se isso talvez indique que ela possa aparecer nesse salto temporal, mas pelo menos, né, a gente teve assim, uma certa participação dela nesse episódio. De certa forma, pelo menos pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que ela aparecesse, né, mas eu gostei da aparição dela, então vamos ver se ela vai dar outra aparecida aí nos próximos episódios. E logo ali na última cena do episódio, né, que a gente tem o Hiram assistindo ali o reality show que a mãe da Verônica, né, a Hermione, ela tá fazendo, né, que ela tá trabalhando lá em Nova York, né, que pra quem não se lembra, né, eles se divorciaram ali na quarta temporada, e ela foi lá pra Nova York pra viver lá, junto com a Verônica também, que ela foi pra lá também, e ele tava assistindo, né, e de certa forma ele ficou um pouco magoado com algumas coisas que elas acabaram falando lá, e é logo ali durante, né, ao mesmo tempo que ele tá conversando ali com a Hermosa, que ele fala que ele vai atrás desse paládio a todo custo, e ele vai conseguir usar isso para recuperar tudo que ele perdeu de volta. E ele fala isso ali ao mesmo tempo que ele olha pra TV, né, pra Verônica e pra Hermione, né. Será que isso é um indicativo de que talvez ele vai tentar reconquistar a família dele de volta, tentar reconquistar a Hermione, a Verônica, né, que ele tava meio chateado ali com a Verônica, porque, segundo ele, ela se casou ali pelas costas dele. Então talvez, será que isso
isso faz parte de algum tipo de plano dele para os futuros episódios aí da série que ainda estão por vir. E eu posso dizer que eu amei esse episódio, foi um episódio muito, muito bom mesmo. Eu fiquei presa nesse episódio e que mostrou aí, né, a origem do personagem do Hiram como a gente conhece, né, e não é uma pequena parte ali do passado dele que a gente acabou conhecendo aqui nesse episódio, né, e tudo que levou ele a ser o homem que ele é hoje, né, por uma ambição dele, por um desejo dele de levar uma ideia, um plano dele, do pai dele adiante. E além de que, né, eu acho que esse episódio, apesar dele ser um flashback, eu acho que ele combinou muito com esse tom do salto temporal da série, né, esse tom mais adulto, mais sério que a série tá tendo a partir de agora, né, e por mais que ele pareça destoar um pouco do restante da temporada, eu acho que eles souberam casar muito bem, né, o flashback com essa explicação desse interesse do Hiram por essa pedra paládio, né, que vem sendo falado aí nessa primeira parte aí da 5ª temporada, né, então eu amei esse flashback. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais ali da interação ali dos pais mais jovens, né? Eu até achava que ia acontecer mais coisas, né? Claro que não fosse uma coisa tipo como foi o flashback lá do Clube da Meia-Noite, né? Mas eu esperava que ia ter sim, mas claro que isso não foi uma grande decepção também. E de longe, um dos melhores episódios que a gente teve nessa temporada foi sim esse flashback do Hiram. Eu acho que enquanto que o episódio 11, né, ele não foi tão bom assim, né? Não foi um bom retorno. Quem sabe, talvez, se eles tivessem colocado esse episódio do flashback pra ser esse episódio de retorno da temporada, né? Ao invés de ser esse episódio 11, que foi um episódio bem mais ou menos, se eles tivessem colocado, né, pra ser o episódio 11, né? Eu não sei se talvez teria dado, né, aquele respiro pra série, porque o episódio 11, ele não trouxe, né, aquela sensação que a gente tava tendo, aquele mesmo ritmo que a temporada vinha seguindo, né? Então será que de repente se esse flashback tivesse, né, vindo no lugar do episódio 11, então eu acho que talvez teria sido uma boa ideia também, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi aqui mais um review de Riverdale da 5ª temporada. Se você não viu o meu vídeo de análise do trailer desse restante da 5ª temporada e também o meu review do episódio 11 de Riverdale, vai estar tudo aqui nos cards aqui embaixo, vai estar na descrição, também tem a nossa playlist no canal que você pode ir lá e assistir também a qualquer momento. E se você não quer perder, né, o próximo review do próximo episódio de Riverdale, que vai virar a semana que vem, e nenhum vídeo aqui do canal, né, que a gente tá falando sobre séries, sobre filmes, também tem reacts, tem tudo sobre entretenimento aqui do canal. Então se você não quer perder esse vídeo e nenhum vídeo aqui do canal e ainda não é inscrito, é só você se inscrever aí embaixo, deixar o like e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!